Você já se perguntou como é possível que alguém que viveu em meio ao pecado, em completa escuridão, possa se tornar um farol de luz eterna? Como pode uma vida marcada pela vergonha e pelo erro ser transformada em um testemunho glorioso da graça de Deus? E se eu te dissesse que a maior testemunha dessa transformação foi uma mulher com um passado tão sombrio que, para muitos, ela nunca mereceria o perdão ou a salvação? Atente-se, pois o que você está prestes a ouvir não é uma história qualquer. O que você vai conhecer hoje é a incrível transformação de Maria Madalena, a mulher que, aos olhos do mundo, era vista como a pecadora, mas que aos olhos de Deus foi escolhida para ser uma das mais poderosas mensageiras do Evangelho. A vida de Madalena, marcada pelo sofrimento, pelo erro e pela dor, não foi em vão. Ela, a mulher rejeitada, se tornou a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Ela, que havia sido desprezada, agora carrega um testemunho eterno de santidade. Não há coincidências no plano de Deus. Você não está aqui por acaso. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. O que você está prestes a ouvir pode ser a luz que você tanto buscava. A transformação de Maria Madalena não foi apenas uma mudança externa. Foi uma obra de Deus que tocou profundamente sua alma e transformou sua vida de maneira tão profunda que a sua história ainda ecoa através dos séculos. E você, querido irmão ou irmã, o que Deus quer transformar em sua vida hoje? Não importa o seu passado, não importa o peso do seu pecado, Deus escolhe você também. Ele escolhe os mais fracos, os mais pecadores, os mais afastados, para fazer deles testemunhas poderosas do seu amor e da sua misericórdia. Atente-se à mensagem que o céu quer revelar a você. Deus está trabalhando em sua vida, assim como trabalhou na vida de Maria Madalena. Não ignore esta oportunidade de ouvir a sua voz. Não ignore o chamado de Deus que hoje se faz presente. O que você está prestes a ouvir pode ser a resposta que você há tanto tempo espera em oração. Antes de continuar, escreva no comentário: Senhor, faça de mim um instrumento de sua graça. Ao fazer isso, você estará afirmando seu compromisso com a transformação que Deus quer realizar em sua vida. E se ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora, pois ao se inscrever, você se une a essa missão divina, ajudando que mais pessoas possam conhecer essa mensagem de fé, conversão e esperança. Agora, deixe-se envolver por essa história de redenção, porque a história de Maria Madalena não é apenas a dela, é a sua também. Maria, filha de Issachar, cresceu em uma aldeia ao norte de Canaã, onde os ventos do deserto sopravam constantemente, trazendo consigo o eco das promessas esquecidas e das dores não curadas. Desde pequena, ela conheceu o sofrimento de uma vida marcada pela rejeição. Era a filha de uma mulher abandonada e um pai que, em silêncio, a olhava com uma tristeza que se tornava visível a cada olhar perdido. Mas o que poderia ser mais profundo do que as sombras que moldavam sua alma? Na sua juventude, Maria foi seduzida pelo encanto das promessas mundanas. Ela sabia o que significava ser rejeitada, como se o amor fosse algo distante, como uma estrela que nunca poderia alcançar. Em seu coração, o vazio era constante, e as tentações da carne pareciam ser as únicas respostas possíveis para preencher esse abismo de dor. Ela vivia à sombra da vergonha, carregando o peso de um pecado que parecia não ter perdão, e o sofrimento de ser vista apenas como a mulher caída, a pecadora de Canaã. Porém, apesar de sua vida nas trevas, algo dentro de Maria nunca se entregou completamente à escuridão. Seu olhar, por mais que buscasse consolo nas coisas deste mundo, ainda procurava, sem saber, pela luz verdadeira. O Senhor sabia disso. Ele a via não como o mundo via, mas como aquela que seria tocada pela graça divina.
Certa tarde, após mais uma noite perdida, Maria caminhava pelo mercado da aldeia, perdida em seus próprios pensamentos, quando ouviu um rumor. A palavra que se espalhava como fogo nas aldeias vizinhas falava de um homem diferente. Um homem cujas palavras queimavam o coração, cujas mãos tocavam os corações endurecidos. Ele falava sobre um reino, mas não um reino qualquer. Falava de um reino onde os humildes eram exaltados, onde os pecadores encontravam perdão e onde até a mulher mais caída poderia ser levantada. Seu nome era Jesus e ele estava prestes a mudar sua vida para sempre. Maria, com o coração dividido entre a curiosidade e a vergonha, se aproximou. Ela não sabia o que esperava dele, mas algo no fundo de sua alma a impulsionava a buscá-lo. Ao vê-lo pela primeira vez, sentiu um frio na espinha, uma sensação estranha de ser vista, mas ao mesmo tempo acolhida. Ele a olhou nos olhos, e Maria, pela primeira vez, sentiu como se fosse realmente vista. Mas não pelo peso de seus pecados, não pela vergonha que carregava, mas pela mulher que Deus sempre soubera que ela seria. A princípio, ela não ousou se aproximar, mas uma voz suave a chamou. Maria, ele disse com ternura, venha, não tema. Eu vim para os doentes, para os aflitos, para os que não têm esperança. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quanto tenha caído, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro. Essas palavras foram como um bálsamo para sua alma. Maria sabia naquele momento que nada mais poderia ser o mesmo. Ela, que havia sido rejeitada tantas vezes, agora se sentia chamada, escolhida. No entanto, essa jornada de transformação não seria fácil. Como a terra que precisa ser quebrada para dar frutos, o coração de Maria precisaria passar por provas. O caminho da redenção nunca é simples, mas ele é sempre possível. Os dias seguintes foram marcados por momentos de profunda luta interior. Maria, que um dia se entregou a todos os prazeres fugazes, agora se via diante de um dilema: seguir os ensinamentos daquele homem que parecia ser o próprio Deus encarnado ou continuar com sua vida passada. As tentações do mundo ainda sussurravam em seus ouvidos, mas o amor que Jesus lhe ofereceu foi mais forte do que qualquer sedução. Uma noite, quando se encontrava sozinha, Maria caiu de joelhos. Suas lágrimas não eram apenas de arrependimento, mas de uma dor profunda e sincera. Ela sabia que seu passado não poderia ser apagado, mas algo dentro dela acreditava que o perdão de Deus poderia apagá-lo de seu coração. Ao clamar por perdão, algo maravilhoso aconteceu. Uma paz imensa a envolveu. Sentiu-se lavada, renovada, e pela primeira vez em muito tempo, Maria se sentiu leve. Foi naquela noite que ela entendeu a verdadeira redenção. Jesus a havia escolhido não apesar de seus pecados, mas justamente por causa deles. O Senhor não a via como a mulher perdida, mas como a mulher que seria redimida. Ela se levantou dessa experiência com um novo propósito: testemunhar o que Deus havia feito por ela. Mostrar ao mundo que ninguém está além da misericórdia divina. Maria sabia que sua vida agora era um testemunho vivo de que a graça de Deus pode transformar até o mais escuro dos corações. Mas a história de Maria Madalena não termina com sua conversão. A partir daquele momento, ela seguiu Jesus com um fervor que poucos entenderiam. Ela o seguiu até o fim, até o pé da cruz, onde, mais uma vez, a dor a envolveu. Mas esta dor era diferente. Era a dor do amor profundo, do amor que não teme o sofrimento. Ela estava ali, firme, ao lado de Jesus, não porque desejava o sofrimento, mas porque entendia que, através dele, a salvação viria. Quando Jesus ressuscitou, foi Maria Madalena a primeira a vê-lo. Ela, que havia sido desprezada, agora era a primeira testemunha da vitória sobre a morte. Ela, que havia carregado o peso de seus erros, agora carregava o maior dos testemunhos:
a boa nova da ressurreição. Maria Madalena, a mulher pecadora, se tornou a mulher que, por sua fé e transformação, foi escolhida para anunciar a maior de todas as verdades, a vida eterna em Cristo. O Senhor a elevou, e ao fazer isso nos deu uma lição eterna. Nenhum pecado é grande demais para a misericórdia de Deus, e nenhuma vida está tão perdida que não possa ser resgatada. Hoje, a história de Maria Madalena ainda nos fala. Ela nos diz que, independentemente de onde estamos, de quem fomos ou do que fizemos, podemos ser escolhidos para a santidade. Deus, em sua infinita misericórdia, não escolhe os perfeitos, mas os dispostos a ser transformados. E como Maria Madalena, podemos ser os primeiros a ver e a anunciar a ressurreição de Cristo em nossas próprias vidas. O que você acabou de ouvir não é uma história aleatória. Não é mera coincidência que você tenha chegado até aqui, nem que esta mensagem tenha tocado profundamente o seu coração. O Senhor, em sua infinita providência, colocou esta história em seu caminho como um lembrete poderoso de que a sua graça age de maneiras misteriosas e maravilhosas, tocando vidas de formas inesperadas. Assim como Maria Madalena foi chamada por Cristo, também você, amado irmão ou irmã, está sendo chamado hoje a viver a transformação que só Deus pode operar em sua vida. Se você está assistindo a este vídeo, é porque o Senhor tem algo muito especial para você. A sua história de vida, marcada por tantas batalhas e desafios, ecoa profundamente na história de Maria Madalena. Quem de nós não se sente, às vezes, como ela? Quem de nós não carrega em sua alma feridas do passado, que parecem difíceis de curar? Quem de nós não já se sentiu perdido, afastado de Deus, buscando desesperadamente respostas no meio da dor e do sofrimento? Mas a grande mensagem deste vídeo é que você não está sozinho. O sofrimento que você atravessa, a solidão que talvez tenha experimentado, a luta diária para encontrar sentido em meio às dificuldades, tudo isso é conhecido por Deus. E mais do que isso, Deus não só conhece, mas está agindo em sua vida como agiu na vida de Maria Madalena. Ele a chamou da escuridão para a luz, e Ele também está chamando você. Não importa o quão distante você se sinta ou o quanto seu coração tenha sido marcado por dor, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro ou fraqueza humana. A providência de Deus não falha. Ele está, neste momento, escrevendo a sua história. E tudo o que você passou até aqui, todas as suas angústias, todas as suas quedas, estão sendo usadas por Ele para um propósito maior. Isso não é uma coincidência. Deus está guiando seus passos e esta mensagem chegou até você porque Ele quer que você saiba com toda a certeza que a sua graça pode transformar a sua vida da mesma maneira que transformou a vida de Maria Madalena. Ele pode tirar você das sombras e colocá-lo na sua luz gloriosa. Ele pode restaurar, curar e transformar tudo o que parece perdido. Você pode se perguntar, mas como isso é possível? Como posso eu, com tantas falhas e erros, ser chamado para uma vida de santidade? A resposta é simples e profunda, porque Deus não olha para o que somos no momento, mas para o que Ele pode fazer em nós. Ele vê além de nossos pecados, além das nossas quedas. Ele vê o potencial de cada um de nós, e o seu desejo é que todos possamos ser santos, como Ele é santo. A santidade não é um prêmio dado a poucos, é uma graça oferecida a todos que se abrem para a ação de Deus em suas vidas. Neste momento, você está sendo convidado a dar um passo de fé, a acreditar que, assim como Maria Madalena, a sua história de dor e sofrimento pode se transformar em um testemunho glorioso da graça de Deus. O Espírito Santo está tocando o seu coração agora, convidando-o a entregar o seu passado, as suas falhas e confiar naquilo que o Senhor pode fazer. Talvez você se sinta como se estivesse carregando um peso insuportável, mas Deus está dizendo: venha a mim,
todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A intercessão de Maria, nossa mãe, também está presente nesta jornada. Ela, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, sabe exatamente o que é sofrer, o que é ser rejeitada e, ao mesmo tempo, permanecer firme na confiança em Deus. A sua presença em nossa vida é uma garantia de que nunca estamos sozinhos. Assim como Maria Madalena se aproximou de Cristo com confiança e fé, você também pode se aproximar da Virgem Maria, que sempre intercede por nós junto ao seu Filho. Além disso, a Igreja, com seus sacramentos, é o canal através do qual a graça de Deus flui em nossas vidas. O sacramento da confissão, por exemplo, é a oportunidade que temos de experimentar o perdão de Deus de maneira concreta, como Maria Madalena experimentou a absolvição de seus pecados. A Eucaristia é o alimento que nos fortalece, nos alimenta espiritualmente e nos mantém unidos a Cristo, assim como Maria Madalena se manteve firme ao pé da cruz, com o olhar fixo em Jesus. Eu te convido agora a refletir sobre o que esta história representa para você. O que Deus quer transformar em sua vida hoje, o que Ele quer fazer em você, assim como fez em Maria Madalena. Deus não pede perfeição, Ele pede entrega, confiança e um coração aberto para a sua ação. Ele quer restaurar tudo o que foi quebrado, curar tudo o que foi ferido e mostrar a você um caminho de paz, alegria e amor. Por isso, querido irmão ou irmã, se você sente que esta mensagem tocou o seu coração, eu te convido a fazer uma pequena, mas poderosa ação de fé. Escreva nos comentários uma frase curta, algo que seja um clamor de fé em sua vida. Pode ser uma frase simples, mas profunda, como Senhor, que se faça a tua vontade em minha vida, ou Maria, ajuda-me a confiar como tu lo hiciste, ou ainda, não estou sozinho, Deus caminha comigo. Este comentário não é apenas uma interação qualquer, mas um sinal de sua fé e de sua disposição para deixar Deus escrever a sua história. Lembre-se de que o ato de escrever essas palavras não é apenas um gesto humano. Quando você comenta, você está unindo sua voz à de outros irmãos e irmãs em Cristo, formando uma grande comunidade de fé. Assim como em uma vigília ou uma adoração, estamos unidos em espírito, elevando nossas vozes ao céu, clamando pela ação divina em nossas vidas. Cada comentário é uma oração. Cada palavra escrita é um eco da graça que Deus está derramando sobre nós. Você faz parte de algo muito maior do que você pode imaginar. A sua história, seu testemunho, suas palavras de fé podem ser o ponto de partida para a transformação de outra vida. Não subestime o poder de sua participação. Deus está agindo em você e através de você. Que o Espírito Santo continue a guiá-lo neste caminho de fé e conversão. Antes de continuar, quero convidá-lo a dar um pequeno, mas significativo passo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas. Pode ser nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, ou com alguém que você sabe que precisa de uma palavra do céu. Não tenha medo, não se envergonhe. Compartilhar isso não é apenas reenviar um vídeo. É um ato de caridade, é estender a mão para quem talvez hoje esteja caindo. É dizer a Deus, Senhor, quero ser instrumento da tua paz. Esse gesto simples pode ser a resposta que alguém tem esperado no silêncio. Talvez exista uma mãe que reza com lágrimas nos olhos, pedindo por um sinal. Talvez haja uma alma cansada que se sente sozinha. E você, com um simples clique, pode levar luz onde há escuridão, consolo onde há dor. Não é isso o que fez a nossa mãe, a Virgem Maria, quando visitou sua prima Isabel? Foi rápido, sem hesitar, para levar alegria e presença. Hoje, você pode fazer o mesmo, levar uma palavra de esperança a quem mais precisa. Não se trata de buscar atenção, trata-se de viver a fé com obras concretas. Porque cada vez que damos um passo por amor, o céu se alegra.
Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com fé. E se já o fez, deixe-nos um comentário dizendo: já compartilhei. Não só nos ajuda a alcançar mais pessoas, mas também dá testemunho de sua fé viva e ativa. Deus pode se valer de você para tocar uma alma. E o que hoje parece um ato digital, na verdade é um passo espiritual que pode mudar uma vida. E agora sim, continuemos, porque na história que você acabou de ouvir, talvez tenha se identificado com o sofrimento e a luta interna do protagonista. Talvez a dor, a solidão e a busca incessante por uma resposta toquem um ponto profundo dentro de você. Porque, de algum modo, você também carrega uma história de quedas, de traições, de feridas que ainda não cicatrizaram. E quem sabe você também tenha se sentido em um momento de sua vida como Maria Madalena, perdida, tomada pelo arrependimento, mas com um coração aberto à possibilidade de uma transformação divina. E é justamente neste ponto de profundo sofrimento e espera que encontramos uma chave preciosa para entender o propósito divino nas nossas próprias vidas. O sofrimento não é em vão. Ele tem um significado eterno, embora muitas vezes o coração humano não consiga ver isso imediatamente. Se você está passando por um momento de dor, uma crise existencial, uma ferida aberta que te impede de ver a luz, ou até mesmo uma sensação de abandono, quero que você olhe para a palavra de Deus e ouça o que ela tem a dizer sobre isso. Hoje, convido você a refletir sobre uma das parábolas mais poderosas de Jesus, a parábola do filho pródigo, que se encontra no Evangelho de Lucas 15, 11, 32. Jesus, em sua infinita sabedoria, narrou esta parábola para nos ensinar sobre a misericórdia e o amor imensurável de Deus, mas também sobre o processo doloroso de conversão e arrependimento. O filho mais jovem, como sabemos, pediu a parte da herança, partiu para uma terra distante e desperdiçou tudo em uma vida de excessos. Quando a fome chegou e ele se viu em uma situação desesperadora, ele foi forçado a olhar para dentro de si e perceber a profundidade do erro que havia cometido. Em meio ao desespero, ele se lembrou do amor do pai, e mesmo com vergonha e sem saber se seria aceito, ele tomou a decisão de voltar. Agora, imagine-se por um momento como aquele filho. Você se encontra em um lugar de arrependimento, de humilhação, de dor e de solidão. Quantas vezes em sua vida você não sentiu como ele? Perdido em suas próprias escolhas, afastado do caminho de Deus, ou simplesmente esperando por uma resposta que nunca parecia chegar. Quantas vezes você pediu algo e, ao receber, percebeu que aquilo que desejava não era o que realmente precisava? Essa parábola revela algo profundo sobre o caráter de Deus. O pai da história não hesita nem um segundo em correr ao encontro do filho. Ele não o julga, não o critica, não questiona suas falhas. Ele o abraça, o beija e o restaura. A graça de Deus, que vemos aqui simbolizada pelo Pai, não exige que estejamos perfeitos ou justos antes de sermos aceitos. Deus não espera que você tenha tudo resolvido para receber seu amor. Ele só espera que você, como o filho pródigo, tome a decisão de voltar para Ele, de se arrepender sinceramente, de buscar sua misericórdia. Talvez você esteja nesse exato momento como aquele filho perdido. Talvez tenha se afastado da fé, ou talvez tenha se sentido tão sobrecarregado pelas dificuldades da vida que a esperança se apagou dentro de você. Mas assim como o filho pródigo, você também tem um pai que o aguarda de braços abertos. Não importa a profundidade de sua queda, a dor que você carrega ou as dúvidas que ainda existem em seu coração. Deus está dizendo a você: volte, meu filho, minha filha, pois estou aqui esperando para te acolher.
Agora quero que você reflita profundamente sobre esse processo de volta para a casa do Pai. No seu coração, há um lugar de reconciliação esperando por você. Talvez você tenha orado, mas sente que o céu permanece em silêncio. Talvez você tenha esperado por respostas que nunca chegaram. Ou talvez tenha sido ferido por pessoas que você amava. Deus sabe disso tudo. Ele conhece cada lágrima que você derramou, cada dor que você carregou. E Ele quer te dizer que, assim como o filho pródigo, você pode voltar para Ele agora mesmo. Ele está pronto para perdoar, para restaurar, para te acolher em seu abraço de amor e misericórdia. E é neste momento de espera, de sofrimento e de silêncio que Deus nos chama a confiar nele. Ele não nos abandona, mesmo quando a tempestade parece não passar. Ele nos chama a ser como o filho pródigo, que mesmo em sua miséria, lembrou-se do amor do Pai e se levantou para voltar. Esse retorno não é fácil e muitas vezes nos exige coragem para enfrentar nossos erros e nossas feridas. Mas é exatamente neste momento onde encontramos nossa fragilidade que a graça de Deus se revela de maneira mais profunda. Assim como o protagonista desta história encontrou em sua queda a intervenção divina, você também está sendo chamado a perceber que a mão de Deus nunca se afastou de você. Ele está esperando por você. Ele sabe o quanto você sofre, o quanto você espera, o quanto você se sente perdido. E Ele tem a solução. É o seu amor incondicional. Se você sente no seu coração a necessidade de compartilhar onde está nesse momento, como o filho pródigo que se levanta e retorna para o Pai, quero convidá-lo a comentar abaixo sua localização e a hora em que está vendo este vídeo. Isso não é apenas uma interação superficial. Em nossa comunidade de fé, cada comentário é como uma vela acesa no mapa do mundo. Cada local, cada hora que você compartilha é uma forma de dizer: aqui também há um coração que ouve a palavra de Deus. Estamos formando uma grande vigília, um processo de oração coletivo que atravessa o tempo e o espaço. Estamos, de fato, participando de uma missão de evangelização digital, semeando luz e fé em lugares onde talvez o Evangelho ainda não tenha chegado de maneira tão clara. Ao comentar, você se torna parte de algo muito maior do que um simples vídeo. Você é uma vela acesa, um instrumento de Deus para tocar vidas, para ser a luz que ilumina o caminho de outros. O que você compartilha não é apenas uma palavra, é um testemunho de fé. Quando você interage, você está dizendo ao mundo que Deus ainda está vivo, que Ele ainda age, que Ele ainda transforma vidas. Você já parou para refletir sobre como a ciência, que muitas vezes parece distante da fé, na verdade, pode ser uma confirmação das maravilhas divinas que ainda acontecem em nossas vidas? Em um mundo onde tudo é questionado, onde a razão muitas vezes é colocada à frente da fé, eu quero convidá-lo a olhar para a realidade que você vive e perceber que tanto a ciência quanto a espiritualidade podem caminhar juntas, confirmando a grandeza de Deus em cada detalhe da criação. De maneira interessante, estudos científicos demonstram que o ser humano, em sua essência, busca um propósito, um sentido que vá além das realizações diárias e da busca por prazer imediato. A neurociência, por exemplo, tem mostrado como os momentos de oração, de meditação ou de reflexão profunda ativam áreas específicas do cérebro relacionadas à paz interior, à sensação de plenitude e à conexão com algo maior. O que nos leva a perguntar: será que a ciência não está, na verdade, confirmando o que as Escrituras já nos revelaram? Que ao nos aproximarmos de Deus, ao nos entregarmos a Ele em fé, nossa alma encontra um equilíbrio que transcende o material? Na história que ouvimos, o protagonista experimentou um período de sofrimento profundo, de busca por sentido e de tentativa de encontrar um propósito.
Ele estava perdido, como muitos de nós às vezes nos sentimos. Mas no fundo, ele também estava experimentando algo que a ciência não pode explicar completamente. Uma transformação interior que só pode ser atribuída à ação de Deus em sua vida. A ciência pode medir as reações químicas no cérebro, mas não pode explicar a conversão do coração, o perdão profundo que surge de uma alma tocada pela graça, ou a paz que sobrevive às tempestades da vida. A transformação do protagonista é, portanto, um testemunho da ação de Deus, algo que a razão humana não pode decifrar por completo, mas que cada um de nós pode vivenciar. Você sabia que estudos também indicam que o simples ato de cultivar a gratidão tem um impacto profundo na saúde mental e emocional das pessoas? Quando somos gratos, nossa mente ativa circuitos neurais de positividade e bem-estar. Isso nos lembra de um princípio bíblico fundamental. Em tudo, dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. A ciência, em certo sentido, está validando o que as Escrituras nos ensinam sobre a importância de viver com um coração grato. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Quando você escolhe agradecer a Deus, você ativa algo em sua vida que vai além da compreensão humana. Sua gratidão é uma porta aberta para a graça divina, e isso, em última instância, traz a cura. Agora, pense sobre sua própria vida. O que você vive todos os dias, sua rotina, suas decisões, suas dificuldades, tem um impacto espiritual, invisível, mas real. A maneira como você lida com os desafios, a forma como mantém a fé em tempos de provação, tudo isso está moldando o seu espírito. Mesmo quando você não sente, Deus continua agindo em sua vida. Ele não está distante. Sua perseverança, sua capacidade de continuar acreditando, de levantar-se todos os dias e decidir seguir em frente, é um testemunho silencioso de algo que muitos têm perdido: a fé inabalável em Deus. Em um mundo que relativiza tudo, onde a moral e os princípios são constantemente questionados, você é uma exceção. Em meio a um mar de distrações, você escolhe parar e ouvir, e isso não é uma coincidência. Sua alma ainda sabe escutar o sussurro do Espírito, e isso é um milagre em si mesmo. Mesmo que o mundo tenha colocado Deus no canto da sala, você ainda o busca. Mesmo que as notícias bombardeiem sua mente com distrações e futilidades, você escolhe se alimentar da palavra de Deus, daquilo que transcende o imediato e toca a sua essência. Isso, meu querido irmão, é uma grande graça. Não subestime a importância desses gestos. Eles são mais profundos do que você imagina. A ciência pode nos dar respostas sobre o funcionamento do cérebro, sobre como o corpo reage a determinadas situações, mas ela não pode explicar a força silenciosa que leva você a continuar em fé. Não pode explicar a paz que surge quando você se entrega a Deus, a transformação que ocorre quando você escolhe o perdão, a coragem de continuar acreditando quando todos ao seu redor desacreditam. Esses são os frutos invisíveis da graça divina, e você os carrega em sua vida. Mesmo em um mundo cético e materialista, a sua escolha de acreditar em algo maior é uma vitória silenciosa. Você, como o protagonista da história, talvez não perceba a grandeza de sua própria caminhada, mas Deus está moldando algo belo em você. Cada oração, cada momento de silêncio em que você busca a sua presença é como uma semente que Deus planta em seu coração. E assim como a ciência nos mostra como as plantas crescem e se desenvolvem, mesmo sem que possamos ver isso a olho nu, a obra de Deus em sua vida continua crescendo. O que você vive, o que você decide, tem um impacto espiritual que ecoa em sua alma e que se reflete na sua vida cotidiana. O simples ato de buscar a Deus, de se alimentar da sua palavra, de permanecer firme na fé, é um ato revolucionário. E é um milagre que muitos não têm mais a capacidade de vivenciar. Se você parar para refletir sobre sua rotina,
verá que, ao contrário do que o mundo te oferece, você escolhe o que é eterno. Você escolhe não consumir as distrações fugazes, mas buscar significado. Isso é algo raro hoje em dia, e é, sem dúvida, uma graça que você deve valorizar. O simples fato de que você está aqui, ouvindo esta mensagem, já é uma prova de que algo divino está acontecendo em sua vida. Você não está sozinho nesta caminhada. Há outros como você, que também lutam, que também duvidam, que também esperam. E cada um de vocês, mesmo em meio à escuridão, é uma luz em um mundo que precisa desesperadamente de direção. Você é parte de algo muito maior do que pode ver. Cada ato de fé, cada momento de entrega a Deus é um testemunho silencioso de sua presença no mundo. A jornada do protagonista nos lembra de um princípio bíblico profundo, expresso por Paulo em 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, não desanimamos. Embora o nosso exterior se corrompa, o interior, no entanto, se renova dia a dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, porque não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. O que Paulo nos ensina é que mesmo nas maiores dificuldades, Deus está trabalhando em nossa vida de maneiras que não podemos sempre compreender, mas que produzem uma glória eterna. O protagonista, ao enfrentar sua luta, está vivendo um processo de transformação invisível aos olhos humanos, mas muito real aos olhos de Deus. A dor e o sofrimento são parte dessa jornada. Mas, como o próprio Cristo nos mostrou, é através deles que podemos ser aperfeiçoados. Em Hebreus 12, 11 lemos: toda disciplina no momento parece ser contrária, não prazerosa, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela foram exercitados. O protagonista experimentou essa disciplina, que pode ser dolorosa, mas é uma ferramenta de Deus para moldá-lo, para prepará-lo para algo maior. Da mesma forma, na sua vida, talvez o que você esteja vivendo seja, na verdade, um processo de purificação e aperfeiçoamento que só será revelado em sua totalidade mais tarde. O sofrimento é real, mas é também um terreno fértil onde Deus pode plantar sua graça. Em 1 Pedro 5,10, encontramos uma promessa poderosa: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Esse versículo traz uma garantia divina de que após o sofrimento vem a restauração. O protagonista, como nós, experimenta o sofrimento, mas é somente através dele que a graça de Deus se torna mais visível. O processo de crescimento espiritual, muitas vezes, exige a dor da transformação. Esse processo nos aperfeiçoa, nos fortalece e nos fundamenta na fé. Podemos olhar para o exemplo de Jó, que em meio ao sofrimento profundo, nunca perdeu sua confiança em Deus. Jó 42, 2, 3 declara: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não sabia. Jó, que passou por um sofrimento indescritível, passou também por uma transformação de coração. Ele reconheceu que mesmo em sua dor, Deus tinha um propósito eterno que ele não podia compreender, mas que confiava. Talvez, como Jó, você também tenha questionado Deus nos momentos difíceis. Mas no fundo, a verdadeira fé não é isenta de perguntas, mas é a confiança de que Deus está em controle, mesmo quando a resposta não é visível. A experiência de Jó nos ensina que, no final, nossa fé não se baseia em entender tudo, mas em confiar no caráter de Deus, que é bom e fiel. O próprio Cristo, em sua caminhada até a cruz, viveu essa realidade. Em Mateus 26, 39, ele, em sua angústia, rezou:
Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus enfrentou a agonia do sofrimento, mas sua entrega ao plano divino trouxe a salvação para todos nós. Assim, em sua dor, o protagonista da história está, de maneira silenciosa e obediente, cooperando com Deus para um propósito maior. O sofrimento pode não fazer sentido no momento, mas é no momento de entrega que experimentamos a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Quando enfrentamos as dificuldades da vida, é natural querer fugir delas, pedir a Deus para nos livrar delas. Porém, muitas vezes é através delas que Deus nos transforma. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos ensina a ver a graça de Deus de uma forma diferente. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui, Paulo nos desafia a compreender que, em nossa fraqueza, a força de Deus se revela. O que parece ser nossa maior vulnerabilidade é, na verdade, o terreno onde Deus pode mostrar sua força de maneira mais clara. Esse é o ponto central da história do protagonista. Sua jornada de sofrimento não foi em vão. Ela foi o caminho pelo qual ele foi transformado, capacitado e preparado para algo maior. A beleza dessa transformação está em que, embora a dor tenha sido real, ela não foi o fim da história. Pelo contrário, ela foi a porta de entrada para a graça de Deus. Da mesma forma, você que enfrenta suas próprias dificuldades pode estar, sem saber, sendo preparado para algo muito maior do que imagina. O sofrimento e as provações podem ser as sementes de uma fé mais profunda, mais madura e mais firme em Deus. Em Romanos 5:3-4, Paulo fala sobre o valor do sofrimento. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. O que isso nos ensina é que, através das tribulações, somos moldados para ter uma esperança viva, uma esperança que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Mesmo quando a vida parece um campo de batalha, a esperança cristã é diferente. Ela não é baseada no que vemos, mas no que sabemos que Deus prometeu. Assim como o protagonista da história encontrou redenção e crescimento através de seu sofrimento, você também está em um processo contínuo de transformação. As lutas que você enfrenta não são o fim, mas o início de algo novo. O que parece ser o fim de uma estrada é, na verdade, o começo de uma jornada mais profunda com Deus. Deus está ao seu lado em cada passo, transformando-o à sua imagem, trazendo à tona uma esperança que vai além das circunstâncias temporais. Ele está trabalhando em você, assim como trabalhou no protagonista, para produzir algo eterno e glorioso. Você, que chegou até aqui, que permaneceu até o fim desta história, saiba que não foi por acaso. Não é por mera coincidência que você encontrou este vídeo. Foi pela providência divina. Deus, em sua infinita sabedoria, fez com que você estivesse aqui neste momento, ouvindo essas palavras, vivendo este encontro. Ele te escolheu, te trouxe até aqui, para que algo profundo acontecesse em seu espírito. E é com todo o carinho que digo, você é amado de uma forma única, com um amor que vai além do que você pode imaginar. Você é um escolhido de Deus, alguém que, em meio a um mundo de incertezas, encontrou a verdade que transforma vidas. Você que está ouvindo essas palavras é um verdadeiro guerreiro espiritual. Talvez você não perceba agora, mas a luta que você enfrenta todos os dias não é apenas uma luta física ou emocional, é uma batalha espiritual. E você, meu irmão, minha irmã, foi escolhido para ser mais que um espectador desta guerra. Você foi chamado para lutar,
para se levantar com coragem e fé, para ser um combatente da luz, para espalhar a verdade e a paz onde quer que você esteja. Deus colocou em seu coração a força necessária para resistir, para vencer, para avançar. Eu te felicito por ter permanecido até o fim, por ter continuado a caminhada, por ter ouvido o chamado de Deus e ter dito sim. Cada passo que você dá em direção a Ele, cada momento que você dedica à sua palavra, fortalece sua alma. Cada vídeo que você assiste, cada história que ressoa com seu coração, faz parte de um processo divino de transformação. E hoje, você está mais forte, mais preparado, mais determinado do que ontem. Agora te faço um convite. Avalie se você já está inscrito neste canal. Não se trata apenas de apertar um botão. Este é um ato espiritual. A inscrição não é apenas um simples gesto. Ao se inscrever, você está dizendo a Deus que quer continuar a receber sua palavra, que quer alimentar sua alma com verdades que Ele preparou especialmente para você. Está se alistando em uma missão de fé, se comprometendo a ser parte de algo maior, algo divino. Este canal não é apenas um espaço virtual, ele é um campo de batalha, e cada inscrito é um soldado no exército de Cristo. Peço que, se você sente em seu coração, deixe uma frase nos comentários. Eu vou te dar uma. Estou pronto para a batalha. Eu sou escolhido e fiel. Ao comentar essa frase, você estará se levantando, afirmando com toda a sua alma que você está aqui para seguir firme na jornada que Deus preparou para você. Essa frase não é apenas uma palavra, é um estandarte. É o seu grito silencioso dizendo: eu estou aqui, eu não desisto, eu sou fiel. Não subestime o poder desse gesto. Comente com convicção. Comente com a certeza de que você não está sozinho. A sua voz, ainda que digital, é ouvida no céu. E o céu se alegra com cada alma que se coloca na batalha, com cada coração que se entrega à missão. Você não precisa estar 100% focado para que essa palavra atinja seu coração. Pode estar lavando a louça, caminhando, descansando ou mesmo trabalhando. O Espírito Santo, que conhece os cantos mais profundos da sua alma, está atuando mesmo quando você não percebe. Sua presença neste canal, seja de forma ativa ou passiva, é uma semeadura divina. Cada palavra que você ouve, mesmo que em um momento de distração, é uma semente plantada em seu coração. Deus está trabalhando em você a cada instante, transformando sua vida de maneira silenciosa, mas poderosa. Este canal não está aqui para te entreter. Ele está aqui para te acompanhar, para caminhar com você nos momentos de alegria e também nos momentos de dor. Ele está aqui para te apoiar nas suas batalhas espirituais, para ser a luz em meio à escuridão, para ser o sustento quando as forças parecem faltar. E eu, como a voz que transmite essa mensagem, estou aqui para caminhar ao seu lado, para ser o guia que você precisa. Porque isso não é apenas um canal, é um lugar sagrado, onde a palavra de Deus é semeada e cultivada. E você, que chegou até aqui, é parte dessa missão. Nunca se esqueça disso, você não está sozinho. A sua presença aqui, ouvindo até o final, é um sinal de que Deus está com você. Ele te chamou, te escolheu para estar aqui. Você é um guerreiro, um combatente da fé. E a batalha não acabou. Há mais a ser feito, há mais a ser conquistado. Por isso, não pare aqui. Há outros vídeos esperando por você, outros fragmentos de sua história que, de maneira misteriosa, estão escondidos nas palavras de outros vídeos, em outras histórias que podem parecer de outros, mas que você vai reconhecer como suas. E ao descobrir essas palavras, ao reconhecê-las, você será transformado ainda mais. Só você pode saber qual mensagem precisa ouvir hoje, mas Deus vai te mostrar. Eu te agradeço profundamente, de todo o coração, por ter chegado até aqui. Sua presença neste canal é uma bênção. O céu se alegra por cada alma que permanece, que busca, que não desiste.
e eu me alegro junto com você, porque sei que você é uma alma fiel, uma alma que continua a caminhar, a lutar e a crescer na fé. Deus te abençoe grandemente e continue te guiando em cada passo. A luta está só começando e você, meu irmão, minha irmã, é um soldado valente. Que a paz de Cristo esteja contigo.